conteúdo Ordem Mundial. Quem está chegando agora, eu gravei um vídeo, tá? Que deve estar postado para vocês no portal sobre os problemas urbanos, para finalizar a urbanização. E agora nós vamos começar a frente 2, que é a aula 3, a parte de geopolítica, né? Que seria a página 56. Tá? Então, nós vamos começar hoje com Ordem Mundial. Eu acredito que vocês devem ter visto, né? Não sei, em alguma coisa, de repente, na geopolítica. Bem provável que o Fortunato deve ter trabalhado com vocês, tá? Só que mesmo sendo o mesmo conteúdo, muitas vezes a gente puxa, né, para aquilo que mais você vai estar usando. Então, eu vou estar dando esse contexto hoje da chamada Antiga Ordem. Vamos falar de alguns organismos internacionais que surgiram nesse contexto, tá? Tá travando, galera? Vamos lá. Tá travando? Tipo, como é que tá? Me dá um retorno. Pode escrever que eu tô lendo aqui. E aí, pessoal, nós vamos começar então essa parte. Tá normal, eu acho que deve ser, Vitória, deve ser aí, tá? Porque aqui não tá não, deve estar tá normal. Ok? Então vamos começar, gente. Como eu tô com o fone, para não ficar toda hora abrindo o chat, eu vou pedir para vocês, se tiver alguma pergunta, vocês podem parar e vocês podem perguntar, tá? Que eu vou estar ouvindo vocês. Combinado? Para a gente não ter que ficar voltando toda hora na tela, tá? Então, vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês, nós vamos trabalhar essa parte de ordem mundial. Então, o que eu vou trabalhar hoje com vocês? Nós vamos estar trabalhando hoje a chamada Antiga Ordem, tá? Então, de maneira geral, o que eu quero rever o contexto? É lógico que eu não vou falar de Segunda Guerra, porque não é meu objetivo, né? Vocês vão ver isso aí na história. Mas é importante a gente lembrar só alguns aspectos da Segunda Guerra, tá? Bom, vocês sabem que a Segunda Guerra Mundial, ela iniciou em 39 e ela vai até 1945, né? Quando marca o fim da Segunda Guerra em 1945, tá? A Segunda Guerra em si, ela teve dois grandes grupos participando, né? Os países aliados versus os países do eixo. Quando você fala países do eixo, nós estaríamos falando de quem, né? Da Alemanha, da Itália e do Japão, ok? E os aliados, os principais aliados, Inglaterra, Estados Unidos, França, aí entra a China, a Rússia, não esquecer, a Rússia não, perdão, antiga União Soviética, vou falar sobre isso, tá? Que também era aliado, e o Brasil também, né? Que no finalzinho, lá em 44, vai no grupo dos aliados. Por que eu estou colocando essas potências, né? Essas 5 potências, né? Tirando o Brasil, lógico. Estados Unidos, Inglaterra, França, China e antiga União Soviética. Porque nós vamos ver que no contexto pós-guerra, esses países vão ter um destaque muito grande dentro dos organismos internacionais, que é o meu foco de hoje, tá? Então, essa guerra que durou de 39 até 45, certo? Era entre dois grupos, os países aliados versus do eixo. Não esquecer que os países do eixo, todo mundo sabe, Alemanha, Itália e Japão. Por que eu gosto de relembrar isso? Porque muitas vezes, quando você vai falar lá de ONU, né, sobre, por exemplo, Conselho de Segurança, as pessoas, muitas vezes, ela coloca dentro do Conselho de Segurança um desses 3. Geralmente se lembra muito da Alemanha, se lembra muito do Japão como uma grande potência, né? Só que você tem que estar pensando num contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, ok? Bom, vocês sabem que a Segunda Guerra, né, a gente pode dizer que em 44 já marcava, praticamente delineava o fim da Segunda Guerra na Europa, né, e 45 marca o fim, efetivamente, da guerra, né, com as bombas em Hiroshima e Nagasaki, né, que marca a rendição japonesa. Então, a gente coloca, de maneira geral, 45 como o fim da Segunda Guerra. O que vai acontecer? Então, nós sabemos, né, e eu gostaria que quem puder participar comigo, tá? Você pode liberar o teu áudio aí, não tem problema, tá? Se estiver chiando alguma coisa, eu falo para vocês. Mas vocês devem estar lembrados, só para retomar, porque eu preciso disso, que, primeiro, quem começa a liderar os aliados, né, no início da Segunda Guerra? Quem era a grande potência hegemônica, né, no início da Segunda Guerra? Quem é que comandava o mundo, boa parte do mundo, até a Segunda Guerra? Né? Qual era a moeda padrão no mundo até a Segunda Guerra? Né? Então, quando eu estou falando, ou fazendo todas essas perguntas, eu estou falando de quem? Da Inglaterra. Então, não esquecer
que a Inglaterra ela passa a ser a grande potência hegemônica desde a Revolução Industrial, né? Desde meados do século XVIII até praticamente a Segunda Guerra. Quando eu falo potência hegemônica, eu não estou falando potência econômica, né? Porque se você pegar na história dos Estados Unidos, que a gente vai ver depois, os Estados Unidos, no início do século passado, há praticamente 100 anos atrás, ele já era a grande potência econômica. Porém, ele não era uma potência hegemônica. Né? O que é não ser uma potência hegemônica? Ele não tinha esse poder de comando. Né? Então, quando a gente está no cenário da Segunda Guerra, a grande potência hegemônica era a Inglaterra. Né? Também não esquecer que os Estados Unidos ele só vai entrar na Segunda Guerra em 1941. A guerra começa em 39 e ele entra só em 1941, né? Depois aí do ataque da base de Pearl Harbor. E nesse período de 39 a 41, os Estados Unidos fortaleceu mais ainda a sua economia, porque é aquele país que vai oferecer os suprimentos para a Europa, porque quando você tem um país e um continente em guerra, porque o palco da guerra foi o continente europeu, não foi apenas ali, né, as batalhas, mas o palco da guerra foi na Europa, toda a estrutura produtiva para. Né? Então, você começa a travar a produção industrial, o campo também vai ser bombardeado, se destrói energia, distribuição de água, rodovias. Então, quer dizer, economicamente, você mina um país, né? Ou uma região inteira. E, no caso, nesse período de 39 até 41, quem oferecia boa parte dos suprimentos para abastecer esses países eram os Estados Unidos. Né? Então, o que a gente tem que pensar? Que nesse contexto de guerra, os Estados Unidos já estavam fortalecidos economicamente desde o início do século passado. No período da Segunda Guerra, ele acumula mais capital, certo? Porque ele só vai entrar na guerra de 41 para frente, ok? Bom, então isso é importante. Ora, qual era a moeda padrão do mundo até então? A moeda padrão do mundo era a libra esterlina, que era a moeda, que é a moeda inglesa, certo? Então, hoje, quando você fala padrão dólar, né? Hoje nós falamos em padrão dólar, mas o padrão dólar só vai ser usado no mundo pós-Segunda Guerra. Então, por que eu estou colocando? Para a gente entender o contexto antes da Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra. Então, antes da Segunda Guerra, a gente tinha já potências, mas não eram grandes potências hegemônicas, potências de comando, como no caso os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Tá? Então, a grande potência do capitalismo, basicamente, era a Inglaterra. O que vai acontecer? 45 vem o fim da Segunda Guerra, e aí vai ocorrer grandes transformações econômicas e geopolíticas. Tá? Essas transformações econômicas, ela vai mudar no cenário geral, na economia do mundo, organismos vão surgir com essa visão econômica, vai ser pós-Segunda Guerra que vai surgir a semente do que deu origem à União Europeia, que a gente vai estar vendo depois, certo? E toda essa transformação geopolítica. Essa questão geopolítica, transformação geopolítica, seria nesse contexto, né? Quem mandava antes, agora não vai mais mandar, né? Vai ser um país importante, mas não vai exercer mais essa potência, tá? E a partir de então, pessoal, começa na história, a gente ter todo um poder hegemônico, toda uma hegemonia, de um lado, dos Estados Unidos, tá? O grande líder do capitalismo, e de outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a antiga União Soviética, a grande líder do sistema socialista. Esse período, né, que vai ser de disputa entre a potência Estados Unidos e a potência União Soviética, ficou chamado de Guerra Fria. Nesse período, eu vou ter um mundo bipolar, certo? Um mundo bipolar. Ou seja, vai ser um momento que eu vou dividir literalmente o mundo em duas partes, em dois momentos, tá? Gente, se alguém entrar aí que quiser entrar, vocês me avisam, tá? Porque como eu não estou vendo aqui, ok? Vocês me dão um toque aí, eu vou ter que voltar lá. Bom, a partir do momento que eu entro nesse mundo bipolar, né, que eu divido o mundo entre duas potências, Estados Unidos e União Soviética, tá? Eu vou iniciar um dos períodos mais importantes, que foi o período da Guerra Fria, né? Quando você fala em Guerra Fria, seria o que a Guerra Fria, né? Que período seria esse? Né? Então, vai ser todo um período de disputa, uma disputa ideológica, uma disputa espacial,
uma disputa territorial, tá? Econômica, bélica. Tem alguém entrando, galera? Deixa eu só dar uma olhada, vou ter que voltar aqui. Vou ter que parar um minutinho aqui. Eu acho que tem gente tentando entrar aqui. Só um minuto, galera. Tem. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Espero que não dê problema de novo. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui a tela de novo, galera? Só me dá um ok aí no áudio, por favor. Então, ok. Sim. Sim? Então tá. Continuando. Bom, então o que vai acontecer? Esse período, pessoal, da Guerra Fria vai ser uma disputa em diversos aspectos. Então, por exemplo, vou citando alguns exemplos, tá? Uma disputa ideológica, né? Se você pensar, por exemplo, em relação a filmes, principalmente, eu sempre falo, né, nas aulas, os heróis em quadrinhos, se a gente pensar, né, os grandes heróis, que é lógico, boa parte não é o seu herói, né, não foi seu herói, talvez, né, pela sua idade, mas se você pensar, por exemplo, os grandes heróis de quadrinhos, por exemplo, Superman, Mulher Maravilha, Capitão América, né? E você começa a ver até mesmo a cor da roupa desses heróis, né? O Capitão América, né? Mulher Maravilha, bandeira americana na roupa naquela personagem, né? Superman, né? Se você pega os cinemas, por exemplo, os filmes que foram elaborados nesse período até praticamente a década de 90, sempre os grandes heróis, né? Sempre eram os americanos, o defensor da liberdade, né? E aí você vê, por exemplo, que sempre quem era o maldoso, o torturador, o cruel, o frio, era quem? O soviético, né? É lógico que a gente tinha essa visão porque a gente sofria, ainda sofre, uma dominação ideológica americana. É lógico que, por outro lado, a antiga União Soviética ela fazia a mesma coisa, né? De mostrar que eles eram os heróis e que quem era o bandido da história era, no caso, os americanos. Então, esse foi todo um período de dominação ideológica. Uma disputa, por exemplo, territorial. Nós podemos citar várias guerras, por exemplo, a Guerra das Coreias, né, a divisão das Coreias pós-Segunda Guerra, que nós vamos estar vendo depois, né, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, a Guerra do Vietnã, tantos conflitos que aconteceram na América Central, na década de 70, na década de 80, conflitos na África, né, tentando conter a expansão do socialismo nessas regiões do mundo. Então, diversas guerras, diversos conflitos aconteceram em consequência dessa disputa entre capitalismo e socialismo. Uma disputa espacial. Pô, o que eu poderia colocar disputa espacial? É só você pensar, né? O primeiro homem que deu a volta na Terra e falou, oh, a Terra é azul, foi um soviético, Yuri Gagarin, né? E aí, na década de 60, o que aconteceu, né, 59 para 60, na verdade, finalzinho dos anos 50, os Estados Unidos mandam o homem para a Lua. Aí aquela famosa imagem que eu acho que todo mundo já viu e com certeza já deve ter pensado nisso, né? Você tem ali o astronauta americano fincando ali no solo lunar, né? O quê? A bandeira americana. O que acontece? Cara, se é o homem que está indo à Lua, por que não foi uma bandeira que represente a humanidade, mas sim uma bandeira que está representando um país, né? Então, basicamente, o homem indo à Lua, toda a conquista espacial, era um momento de disputa entre essas duas potências. E aí a coisa cresce, né? Uma disputa tecnológica, bélica, quem tinha arma mais avançada, mais sofisticada, uma disputa comercial que influenciava economicamente em regiões do mundo. Né? Então, todo esse período nós chamamos de Guerra Fria, certo? Então, essa Guerra Fria, ela vai ter praticamente um início e um fim, que eu vou estar falando agora. Outra coisa, pessoal, importante é o seguinte, deixa eu voltar aqui. Nesse período, vários organismos internacionais surgiram, vários organismos. Como, por exemplo, o Banco Mundial, a FMI, a Organização Mundial do Comércio, ONU, esses organismos que atuam até hoje, que são organismos extremamente importantes, que a gente escuta falar dos noticiários, tá? Eles surgiram todo no contexto da Guerra Fria. Então, vocês vão ver que várias coisas de comando, por exemplo, desses organismos, você tem que pensar no contexto em que foi criado, tá, né? Entre 45 até a década de 90, tá? Bom, antes de eu continuar a Guerra Fria,
Eu não sei se vocês que estão aqui, né, assistindo comigo ao vivo, se vocês têm essa dúvida, mas eu percebo geralmente em sala que os alunos têm muita dúvida ainda o que é a União Soviética, o que é a Rússia, né? Então, eu gosto de geralmente dar uma geral para vocês, para a gente não ficar com dúvidas, né? Depois eu vou voltar a falar sobre isso. Então, eu coloquei esse mapinha aqui, que mostra União Soviética e Rússia. As pessoas, nesse momento que eu estou falando de antiga ordem mundial, eu só vou estar falando, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para mim aqui, tá? Dentro do grupo. Eu só vou estar falando, pessoal, não, sobre União Soviética. Eu não vou falar Rússia. Se eu falar Rússia, eu estaria me referindo a menos uma república. Então, eu vou explicar aqui para vocês. Bom, quem era a União Soviética? Tá? Deixa eu pegar aqui um laser aqui. Ó, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ela era um país formado por quantas repúblicas? Não sei se vocês lembram quantas repúblicas. A União Soviética, ela era formada, vou escrever assim, com esse aqui marcador mesmo, tá? Ele fica mais grosso. Nossa, ficou uma draga. Vamos lá. Ei, senhor. Não, não é isso. Galera. Vamos lá, perdão. Hoje eu tô toda atrapalhada, tá, gente? Me perdoem aqui. No caso aqui, galera, a União Soviética, ela era formada basicamente por 15 repúblicas. Ela era formada por 15 repúblicas. Quem eram essas 15 repúblicas? Então, eu tinha a Rússia, que é essa enorme aqui, ó, né, que era a maior de todas as repúblicas. Aí eu tinha a Rússia, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão, Tadjiquistão, que com certeza muito desse aqui você quase nem escuta falar, mas são países asiáticos. Azerbaijão, Armênia, geralmente é mais falada, Geórgia, Moldávia, né? Ucrânia, Belarus, antiga Bielorrússia, Lituânia, Letônia, Estônia. Tudo isso aqui, ó, que está pintadinho de rosa, era a antiga União Soviética, certo? Que era formada por 15 repúblicas. Não esqueça que um país ele pode ser dividido internamente por repúblicas, por províncias, por estados, por unidades federativas, como é no caso do Brasil. Então, quando eu estou falando de União Soviética, eu vou estar falando, pessoal, desse país que era formado por 15 repúblicas, ok? Esse país existiu, União Soviética, de 1922, porque em 1917 foi a Revolução Russa, e aí, em 1922, a União Soviética passa a se chamar URSS e vai de 1922 até 1991, com o fim da União Soviética. Como eu estou falando de antiga ordem mundial, eu tenho que falar União Soviética. Então, toda vez que eu estiver falando nesse momento que eu estou comentando agora para vocês, né, de Guerra Fria, nesse contexto de antiga ordem, você tem que estar na tua cabeça que eu estou falando de tudo isso aqui, ó, da União Soviética, ok? A partir de 1991, então, a chamada Rússia, ela passa a ser chamada Rússia a partir de 1991, quando a antiga União Soviética deixa de existir. E aí, no lugar da União Soviética, vão surgir 15 novos países. Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Belarus, Ucrânia e assim por diante. Alguns viraram países europeus, que já estavam na região da Europa, e outros países asiáticos. Certo? Então, toda essa região aqui, a antiga União Soviética. Então, presta atenção. Neste momento que eu estou falando de Guerra Fria, eu vou estar falando de União Soviética. Então, na tua cabeça, você tem que estar pensando que a Rússia era apenas a mais importante república soviética. É lógico que a capital da Rússia era Moscou, que era a capital da União Soviética, né? Era a mais importante república. Pós 91, a nova ordem, aí eu vou falar Rússia, porque vai ser o país que vai surgir, né, em consequência, o mais importante, em consequência do fim da União Soviética. Aproveitando esse mapa, deixa eu aproveitar e colocar aqui para vocês. Toda essa área que está pintada nesse tom aqui, ó, né, do rosinha, beijinho bem clarinho, você tem aqui os satélites europeus da União Soviética, que são os países que, basicamente, pós-Segunda Guerra, ele vai expandir a sua área de influência e ele vai dominar a política e economicamente. Eu vou ter países como a Polônia,
a antiga Alemanha Oriental, toda essa região aqui, que é a Alemanha Oriental, e essa parte aqui é a Alemanha Ocidental, a Hungria, tá? A Romênia, a antiga Tchecoslováquia. Não esqueça que esse país, Tchecoslováquia, não existe mais, tá? Depois nós vamos falar sobre isso. Eu tenho a República Tcheca e a Eslováquia, a República Tcheca e a Eslováquia. Eu tenho, no caso, a Bulgária, certo? Também que era uma área de influência. A Albânia, tá? País europeu também, tudo área de influência. E a Iugoslávia, que não existe mais, no lugar da Iugoslávia, vocês sabem que tem hoje Sérvia, Croácia, Montenegro, Eslovênia. Era um país comunista, no caso, mas que vai romper depois, né, as relações com a antiga União Soviética, a gente vai estar vendo isso depois. Então, toda essa região do que a gente chama de Europa Oriental era toda a área de influência da antiga União Soviética. E não esquecer a cidade de Berlim, perceba, ó, Berlim está aqui, Berlim ficava dentro da Alemanha Oriental, ok? Que era até então a capital da Alemanha. Pós-Segunda Guerra, vai ser dividida a cidade de Berlim, onde eu voltei aqui ao Muro de Berlim, separando Berlim Oriental, socialista, de Berlim Ocidental, capitalista. Tá? E aí, Berlim Oriental passa a ser a capital da Alemanha Oriental e a capital da Alemanha Ocidental passa a ser a cidade de Bonn, né? Que vai ser a capital até a unificação da Alemanha na década de 90. Tá? Então, esse contexto aqui, ó, da pós-Segunda Guerra, é importante vocês terem em mente quando eu estiver falando, tá? Tem dúvida? Dá uma olhadinha no mapa. Esse mapa não tem na tua apostila, tá? Eu coloquei até mesmo para a gente complementar isso aqui. Tranquilo? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, pode ir perguntando, tá? Vamos lá. Continuando. Então, qual vai ser esse contexto? Então, quando eu falo em Guerra Fria, tá? Qual é a data que inicia e quando termina? Então, eu vou explicar aqui para vocês. Vocês provavelmente vão ver isso na história com mais detalhes, que eu não vou detalhar muito, porque é o contexto mais histórico, mas é importante a gente saber. A gente coloca que o início da Guerra Fria, eu poderia citar duas datas. Né? Então, dependendo do material, dependendo da questão que você estiver analisando, ele pode usar geralmente duas datas. De maneira geral, a gente coloca que a Guerra Fria iniciou em agosto de 45. Né? Por que agosto em 45? Aí as pessoas falam assim, Celeusa, mas em 45 não marca a rendição japonesa, não marca o fim da guerra? Por que o fim da Segunda Guerra vai marcar o início da Guerra Fria? Na verdade, não foi o fim da Segunda Guerra, né, que marca o início da Guerra Fria, mas o que aconteceu para provocar a rendição japonesa. Então, quando em agosto de 45 ocorreu as duas explosões, as bombas, né, bombas atômicas na cidade de Hiroshima e depois na cidade de Nagasaki, no Japão, tá? Que forçou a rendição japonesa, os Estados Unidos mostrou para o mundo todo o poder bélico que ele tinha até então. Então, é lógico que naquele contexto, né, de 45, é um detalhe. Com o passar, a gente começa a observar que essas bombas, elas serviram como testes, né? Na verdade, os Estados Unidos testaram em cima do Japão, né? Os japoneses foram as grandes cobaias. E essas armas, né, que até então não tinham sido utilizadas, mostrou para o mundo todo o poder bélico, né, que os Estados Unidos já tinham, tá? Tanto é que vocês, lógico, a geração aí, né, século XXI, mas quando você fala de pós-Segunda Guerra, galera, a gente lembra do quê? A gente lembra o nosso grande temor, se vocês perguntarem para os pais de vocês, era uma possível terceira guerra mundial. E essa terceira guerra mundial, todo mundo dizia que seria uma guerra atômica, né? Então, basicamente, vai ser um período assim que houve uma grande corrida bélica, né? Quem tinha a arma mais destruidora, quem tinha a bomba mais potente, o míssil que alcançava mais distância, aquela coisa toda. Então, por isso que a gente fala que as explosões das bombas, ela marca, ela desenha o início de uma disputa. E também, historicamente, se é colocado muito ao ano de 1947, 47. Por quê? O que aconteceu em 1947? Foi quando os Estados Unidos, ele inicia toda uma política, né, uma geopolítica na Europa, de tentar evitar, assim, a influência socialista dentro do continente.
como vocês viram, toda a porção da Europa Oriental, ela vai passar aos pouquinhos, é lógico que não foi assim do dia para a noite, né? Aos poucos, ela vai passar a ter essa influência soviética. E os Estados Unidos vai tentar assegurar o lado ocidental que continuasse dentro, né, da sua área de comando capitalista. E aí, o que vai acontecer em 47? Eu vou ter a doutrina Truman, que eu acho que todo mundo deve estar lembrado, e o chamado Plano Marshall, tá? A doutrina Truman, pessoal, foi uma política que o governo americano adotou em algumas regiões da Europa, principalmente na Turquia e na Grécia, onde eles tentam, de certa forma, fortalecer aqueles países para evitar uma possível ocupação e dominação socialista. A partir do momento que você tem um apoio americano dentro de países da Europa para evitar uma expansão de um outro sistema na região, a gente começa a ver que está tendo uma disputa, né, socioeconômica, tá? E o Plano Marshall, que eu acredito que todo mundo deva estar lembrado, que foi o Plano Marshall? Foi o grande plano de ajuda econômica, tá? Que os Estados Unidos concedeu aos países capitalistas da Europa, certo? Uma ajuda econômica, né? Financeiramente. É lógico, você fala assim, nossa, mas que bondade americana. É lógico que por trás disso assegurava que esses países, né, da Europa Ocidental continuassem na sua área de influência e consumidores dos seus produtos. Não esqueça que os Estados Unidos participou da Segunda Guerra, sim, teve suas consequências, mas ele não teve o seu país, a sua base de produção destruída. E a Europa foi o palco da guerra, então quando acabou a guerra está tudo destruído. Né? E os Estados Unidos não, né? Você não teve ataques em territórios americanos, né? Então você basicamente a indústria continuou, o campo continuou produzindo, quer dizer, a estrutura não foi rompida, destruída. E vai ser ele que vai suprir inicialmente essas necessidades dos países europeus. Como consequência dessa dominação americana, que os países em 57 vão assinar o Tratado de Roma, que vai dar origem, né, à Comunidade Econômica Europeia, que mais para frente, depois nós vamos ver que vai dar origem à União Europeia, certo? Então, quando você fala início da Guerra Fria, a gente poderia colocar duas datas, ou 45, a gente fala pós-Segunda Guerra, né? Mas, na verdade, acaba induzindo ao erro. Na verdade, foram as bombas utilizadas no Japão para forçar a rendição japonesa, que marcam desenhar, né, pós-Segunda Guerra, ou, historicamente, é mais usada em 47, com a doutrina Truman e o Plano Marshall, tá? Quando finaliza, qual é o término da Guerra Fria? Então, aqui eu coloquei algumas datas, é lógico que a data que realmente marca vai ser dezembro de 1991, para quem não sabe, dia 25 de dezembro, dia de Natal, quando o ex-presidente soviético chamado Mikhail Gorbachev, que está vivo até hoje, tá? Ele renuncia, né, à presidência da antiga União Soviética, depois de uma série de problemas políticos e econômicos, que nós vamos ver depois, certo? E que acaba, né, com a antiga União Soviética. Então, geralmente a gente fala assim, fim da Guerra Fria, em 91, com o fim da União Soviética. Porque realmente essa disputa era entre Estados Unidos e União Soviética. E a União Soviética deixa de existir, acabou a disputa. Acabou, entre aspas. Certo? Porém, tem outras datas que podem aparecer que marcam um desenhar assim como se fosse assim, o início do fim, vamos dizer. Então, o primeiro deles, que é muito lembrado, é a queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim, ele foi derrubado em 1989, novembro de 89. Vocês imaginem um muro que foi construído para separar a cidade de Berlim, inclusive aqui nesse mapinha mostra, né, que dividia Berlim Oriental e Ocidental, um muro, né, que era chamado de Muro da Vergonha, para separar, onde a porção da população da Alemanha Oriental nem chegava próximo ao muro, tinha todo um controle, né, do outro lado ocidental até que chegava, era pichado esse muro e tal, mas do outro lado, você nem tinha acesso a esse muro, né? E aí o que acontece, pessoal? Você simplesmente tem um momento todo um desenhar ali, né, da Alemanha, que leva a população a ir para aquele muro, subir naquele muro e derrubar a marretada, tá? Esse período, galera, que vai marcar o fim lembrei agora, eu falei do muro, a marretada, lembrei de
de um fato que eu acho que está guardado em algum, está guardado aqui. Desculpa, tá, gente, que eu estou falando aqui e a minha cabeça está lembrando. É que o ano passado aconteceu um detalhe importante, né? Talvez aí o pessoal que é mais da turma do ano passado, do noturno, vai lembrar. Letícia, talvez. Tinha um aluno do ano passado, o Éder, né? Um aluno muito querido que não está esse ano com a gente. Ele veio no plantão e ele trouxe um pedacinho de uma rocha, na minha visão geográfica, rocha. E aí ele trouxe, assim, deu na minha mão, assim, e falou assim, que rocha é essa, né? E aí eu olhei, né, com essa visão geográfica, eu fiquei imaginando uma rocha metamórfica, magmática. Eu falei, gente, mas tá estranha essa rocha, né? Parece uma coisa também esfarelando, né, na minha cabeça. E aí, sem querer, assim, escapou da minha mão, assim, e caiu, né, da cadeira, da carteira, e quebrou um pedacinho. E aí eu fiquei extremamente envergonhada, né? É lógico que na hora eu pensei, gente, não, uma rocha, né? Porque se fosse uma rocha não ia quebrar tão facilmente, né? E aí ele ficou assim, eu fiquei mais sem jeito, e era um pedacinho do Muro de Berlim. Nossa, que vergonha, né? Talvez quem estava presente vai estar lembrando aí dessa cara de mico, né? Como diz, eu usei nessa hora, né? E era um pedacinho do Muro de Berlim que ele trouxe para eu ver, né? Que ele tinha um pedaço do Muro de Berlim, que ele tinha ido da Alemanha e tinha um pedacinho, que as pessoas virou souvenir, né? As pessoas compravam, as pessoas levaram para casa, né? Como um marco histórico. E no fim, acabei ficando com o pedacinho que quebrou. Ele falou, que é para você? E ele achou que eu joguei fora, mas não, está guardado em algum canto aqui no meu escritório, que agora está tão bem guardado para eu não perder. Mas agora eu falei do Muro de Berlim e lembrei desse fato. Desculpa, tá, galera? Então, olha só. Aí, o que aconteceu? Vocês imaginam, para vocês é por história, mas quem vivenciou isso, quem viu isso pela televisão, como eu vi, como o Éder viu, né? Como muitas pessoas viram, as pessoas subindo naquele muro, imagina aquele muro que você nem chegava próximo, né? E aí você derrubar marretada, assim, quebrando o muro, aquela coisa, e o exército, tipo, parado, olhando de braços cruzados. Então, quando isso aconteceu, tá? Ele marca que esse período de disputa estava desmoronando, né? Então, a queda do Muro de Berlim, galera, em novembro de 89, ele marca o início, praticamente, né, do fim desse período, porque mostra como a antiga União Soviética ela já estava perdendo o poder de comando sobre os países ali, né, na sua área de influência, como, por exemplo, a Alemanha Oriental. E aí, o que aconteceu? Em outubro, né, menos de um ano depois, olha só, outubro de 1990, nós temos o que? A reunificação da Alemanha. Ou seja, eu tinha duas Alemanhas e a partir de 1990 volta a ser apenas uma Alemanha, onde Berlim passa a ser novamente a capital da Alemanha. Que no período da Guerra Fria nós tínhamos duas capitais, né, como eu falei. E aí, quando você tem a reunificação da Alemanha, aquele país símbolo, né, da Guerra Fria, de divisão entre socialismo e capitalismo, um desenhar que realmente as coisas estavam no processo de transição. Então, quem viveu esse período foi um período assim muito tumultuado, é uma coisa assim que você vê as notícias chegando e fala, meu Deus, o que está acontecendo, né? Porque você viveu todo esse período de disputa. E aí o que acontece? Em abril de 1991, deixa de existir o Pacto de Varsóvia, que eu vou estar falando agorinha, tá? Que era um bloco militar dos países socialistas controlados pela União Soviética. E aí, em dezembro de 1991, a União Soviética deixa de existir, certo? Quando a União Soviética deixou de existir, eu acho que, para mim, no caso eu, Celilza, eu acho que são dois fatos assim mais marcantes na história, na verdade, três fatos marcantes na minha vida até agora, né, que acho que mais chamou a atenção. Primeiro foi a queda do Muro de Berlim me chamou a atenção, mas o fim da União Soviética, parece que isso na minha cabeça tá claro, as imagens falando do fim da União Soviética. Inclusive eu me lembro assim, de uma reportagem muito marcante do Pedro Bial, que era correspondente internacional naquela época, não tinha nada a ver com o BBB. O Pedro Bial ele fez uma reportagem ao vivo, né? Naquela época estava começando, né, a globalização, essa coisa de chegar às imagens mais em tempo real, mostrando o fim da União Soviética. Então, assim, uma coisa que marcou, né?
O segundo fato bastante marcante, que quem assistiu ao vivo foi algo assim assustador, foi o 11 de setembro, que eu tive a oportunidade de assistir ao vivo, e eu acho que uma coisa que está extremamente assustadora agora é que ninguém imaginaria que estaria vivendo essa pandemia, né? Mas, no caso, pessoal, o fim da União Soviética, para vocês, é pura história. Mas eu falo um exemplo que eu sempre cito, para você ter uma ideia, é a mesma coisa que você ter um país como Estados Unidos, essa potência econômica, lógico, a União Soviética não era tão forte economicamente como é os Estados Unidos hoje, lógico, longe disso, mas essa potência militar, essa potência de influência, como a gente vê a influência da Rússia até hoje, né? E aí, de repente, você vê nos jornais falando de problemas, de estados americanos querendo independência, do presidente não ter mais controle sobre o país, de ver toda essa coisa desenhar. E aí, de repente, de uma hora para outra, o presidente americano vira a televisão, renunciar e fala, a partir de hoje não existe mais Estados Unidos. Aí você fala, como assim? Não tem Estados Unidos? Não. Agora você vai ter novos países. Aí eu tenho o país Nova York, Texas, Colorado, Califórnia. Parecido, lógico, são contextos totalmente diferentes, mas parecido com o fim da União Soviética. Então, para vocês falar, a União Soviética deixou de existir, é apenas um país na história que deixou de existir como outros. Mas, cara, era a grande potência. É a potência que brigou, que disputou com os Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial até o seu fim, né? Então, uma geração inteira, né? Eu nasci na Guerra Fria, os pais de vocês nasceram na Guerra Fria. A gente viu todo esse contexto, essa disputa, né? Esse temor de uma guerra, esse poder militar que a União Soviética tinha. E aí ela deixou de existir. É lógico que não foi do dia para a noite, para vocês terem uma ideia, se o Muro de Berlim caiu em 89, quer dizer que o problema na União Soviética estava existindo. Na verdade, começou a agravar o problema na União Soviética desde 1985, quando o ex-presidente, né, no caso, o último presidente soviético, que foi o Mikhail Gorbachev, ele assume o governo. E aí ele tenta fazer uma série de mudanças políticas e econômicas no país, e essas mudanças levaram a União Soviética numa grande crise política, onde várias repúblicas lutaram pela sua independência, certo? Inclusive, as primeiras que decretaram as independências foram essas três aqui que nós chamamos de repúblicas bálticas, porque aqui é o Mar Báltico, bem aqui é o Mar Báltico. Estônia, Lituânia e Letônia foram os três países que declararam a sua independência, né? Que, na verdade, eles eram países independentes e que a União Soviética anexou como seu território, certo? E aí, depois dessas três, uma série de outros foram declarando independência, e aí, além de problemas econômicos, tá? Leva ao fim da União Soviética. Então, a Guerra Fria, a gente fala que inicia, então, pós-Segunda Guerra, aí 45 a 47, cuidado com esse contexto, tem que prestar atenção, e o término real mesmo, a gente fala que vai ser em 1991, com o fim da União Soviética, mas tem outras coisas que desenharam esse contexto. Ok, gente? Alguma pergunta, pessoal? Vocês estão aí, estão dormindo, foram comer, foram tomar café? Vocês estão aí, de boa? Ninguém me responde, né? Quando assim só fala que é ao vivo, mas vocês nem estão aí, né? Vamos lá. Vou continuar. Várias alianças, pessoal, surgiram, várias alianças econômicas e militares. Então, quais foram essas alianças que surgiram, esses blocos que iniciaram? Então, nós vamos ter alianças militares. Quem seriam? Primeiro que a gente tem a OTAN. Cara, isso cai bastante em provas, tá? OTAN, que significa Organização do Tratado do Atlântico Norte, tá? Essa aliança, ela foi criada pelos Estados Unidos em 1949, perceba, ó, final da década de 40, pessoal, olha o contexto da Guerra Fria, onde foi criado pelos Estados Unidos e seguido, né, pelos países da Europa Ocidental, onde eles colocavam que o grande objetivo era o quê? Era defender a Europa Ocidental, toda a Europa Ocidental, que era ameaçada pela antiga União Soviética, certo? Então, nesse tratado, né, da OTAN, dizia que se qualquer país da Europa Ocidental fosse atacado, fosse invadido pela União Soviética ou alguém ligado a ela, todos se uniriam contra o agressor, certo? Quando a OTAN foi criada, pessoal, em 49,
marcou claramente a disputa bélica que já estava existindo entre Estados Unidos e União Soviética. E aí o que aconteceu? A partir do momento, vocês têm até isso aqui na tua apostila, tá? Tá na página, deixa eu ver aqui, 56 para 57. A partir do momento que a Alemanha, né, que então a Alemanha era o país do eixo e tal, mas a Alemanha ocidental, vizinha da oriental, ela entra na OTAN. O que a União Soviética faz em 55? Ela cria o chamado Pacto de Varsóvia, certo? O Pacto de Varsóvia tinha a mesma finalidade da OTAN, defender militarmente os seus países associados. Mas quem eram os países associados? Né? Os países que eram aliados da ex-União Soviética. Aí era o mesmo objetivo. Se alguém da União Soviética, aliado da União Soviética, fosse atacado, todos se uniriam contra o agressor. Tá? Então, o Pacto de Varsóvia ele surge como consequência da OTAN. Com o fim da União Soviética, já com o desmantelamento da União Soviética, como nós vimos agora, em 91, tá? Com o fim da União Soviética, o Pacto de Varsóvia foi extinto. Então, eu não tenho mais Pacto de Varsóvia. Porém, a OTAN, ela existe. Hoje, ela tem uma atribuição que é garantir a paz na Europa. É lógico, parece uma coisa muito, né? Parece de paz mundial, né? Uma coisa muito, parece que eu sempre brinco assim de frase de candidata Miss Universo, né? Mas assim, atualmente a OTAN ela tem essa função, é como se fosse uma grande polícia, um grande exército europeu com o objetivo de atender as necessidades da Europa. Cuidado com uma coisa, a OTAN ela atua apenas dentro do continente europeu? Não. Tá? Ela já atuou na África, ela atua na região do Oriente Médio como aliada dos Estados Unidos, tá? Já teve vários problemas em relação aos Estados Unidos e a OTAN, quem acompanha a atualidade sabe que os Estados Unidos já fez, o Trump já fez muitas críticas que a OTAN, na verdade, é toda uma organização europeia, lógico, os Estados Unidos é membro, mas que boa parte dos recursos vem dos Estados Unidos, né? Então o Trump já questionou muito sobre isso, vocês sabem disso, tá? Mas a OTAN é a organização militar que ela ainda existe, tá? E que muitas vezes ela tem desinteresses americanos também, tá? Então ela está, por exemplo, atuando muitas vezes em tropas da OTAN no Oriente Médio como aliado americano, porque dentro dela, né, tem os Estados Unidos. Aí na sua apostila, não coloquei aqui porque ninguém tem que ficar decorando, né? Mas na tua apostila eu coloquei os países que integram, né, a OTAN. Então, se vocês forem ver, ele pega até mesmo países que pertenciam ao bloco soviético, como, por exemplo, a Albânia, né, que era do bloco soviético. Aí você tem Polônia, Hungria, República Tcheca, que é a antiga Tchecoslováquia, Estônia, Letônia, Lituânia, ex-República Soviética, Romênia, tá? Eslováquia, Eslovênia, que seria a Eslováquia, República Tcheca e Eslovênia, que seria da ex-Yugoslávia, tá? Então, inclusive a Turquia, ok? Inclusive a Turquia faz parte da OTAN. A Rússia não faz parte da OTAN, ok? Bom, então seria, no caso, a aliança militar. Só que, além da aliança militar, surgiram vários organismos econômicos, e aí eu queria uma atenção muito especial, tá? Muito especial, porque isso cai bastante em prova. Principalmente referindo a isso aqui, ó, Conferência de Bretton Woods. Toda vez que falar assim, dos organismos financeiros de Bretton Woods, você pode ter certeza que ele está falando do Banco Mundial e ele está falando do FMI, ok? Então, eu vou dar um geral, depois eu vou falar um pouquinho específico deles. Então, o que aconteceu em julho de 44? Eu não sei se vocês se recordam que no início da aula, quando eu estava dando uma geral de Segunda Guerra, eu falei para vocês que na Europa, praticamente o fim da guerra no continente europeu já tinha acontecido, né, em junho de 44, junho para julho de 44, né? Já praticamente já tinha marcado o fim da guerra, que vai se estender em outras regiões, inclusive na Ásia, né, com o Japão. E aí o que aconteceu? Em julho de 1944, houve uma reunião chamada Conferência de Bretton Woods, que foi liderada pelos Estados Unidos, olha só, Estados Unidos já lidera essa conferência, certo? Onde, nessa conferência, qual era o objetivo dela? O objetivo era discutir
como nós vamos recuperar a economia dos países envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Como nós vamos reestruturar essa economia? Como nós vamos recuperar tudo que foi destruído? Como nós vamos estimular novamente o comércio entre esses países? Certo? Vai ser nesta conferência, eu não coloquei aqui no slide, mas aqui na tua apostila está escrito, tá? Que vai ser a partir daqui que o padrão da moeda passa a ser o dólar. Então, vai ser a partir da conferência de Bretton Woods que deixa a libra esterlina ser o padrão de moeda e passa a ser o padrão dólar, certo? O dólar passa, no começo vai ser o dólar ouro, né? Que vai determinar como moeda padrão do mundo, tá? E aí, a partir do momento da conferência, que foi liberada pelos Estados Unidos, padrão de moeda passa a ser o dólar. Já desenha claramente quem é que passa a comandar economicamente o mundo. Ok? Aí você fala assim, cara, mas por que os Estados Unidos sai tão forte? Não esqueça que durante a guerra começa em 39 e entra em 41. Então, ele acumulou muito capital. Vai ser um dos poucos países no mundo que, pós-Segunda Guerra, ele vai ter condições econômicas de bancar, de financiar muita coisa. Ok? E aí vão surgir vários organismos. O primeiro que vai ser criado vai ser o BIRD, né? O BIRD como sigla, Banco, não é pássaro, né? Banco Internacional, tá escrito aqui, olha só, de reconstrução, reconstruir, né? E de desenvolvimento. Esse banco, hoje ele é conhecido como Banco Mundial, mais conhecido como Banco Mundial, ele surgiu com o objetivo de financiar os países destruídos pela guerra, principalmente na Europa, que precisava de dinheiro, certo? Quem vai bancar boa parte desse dinheiro? Os Estados Unidos, certo? Só que também começou a ter uma preocupação. Esse banco, ele emprestava dinheiro, né, empresta dinheiro, nós vamos ver, para reconstruir, desenvolver as regiões, mas ele não assegura que esse dinheiro muitas vezes vai ser aplicado de uma forma adequada. Então, corria o risco na época, e hoje também, de você emprestar esse dinheiro e esse dinheiro não ser pago. Então, começou a surgir a necessidade de eu ter uma outra instituição financeira, tá? Que vai surgir no sentido de assegurar que você vai me pagar. E aí vai surgir o Fundo Monetário Internacional. Ah, Celeusa, qual é a diferença, né, no contexto? Tá? Não vou falar hoje agorinha. Tanto o Banco Mundial como o FMI vão ser duas instituições financeiras. Você tem que pensar aqui, ó, em dinheiro, grana. São duas instituições que vão emprestar dinheiro para recuperar. O Banco Mundial com um objetivo, o FMI com outro. O FMI de uma forma mais rígida, de uma forma de determinar como você vai usar esse dinheiro para assegurar o meu pagamento, tá? Que eu vou estar falando agora. E também, tá? Como consequência da Conferência de Bretton Woods, vai ser criado, na época, o chamado Acordo Geral de Tarifa e Comércio, que em 1995 passou a ser OMC, Organização Mundial do Comércio. Então, hoje, a atual Organização Mundial do Comércio, ela substitui, no caso, o Acordo Geral de Tarifa e Comércio. Cuidado com isso, tá? Porque já vi muitas vezes caindo em prova disso. Quem que é o OMC? Né? Surgiu em 95, ela substituiu quem? Ela substituiu o chamado GATT, Acordo Geral de Tarifa e Comércio. Ok? Bom, quais são os objetivos desses organismos nesse período? Nesse período, era o quê? Primeiro, esses dois aqui, ó, era o quê? Era financiar a recuperação, e o GATT, na época, era estimular o comércio, tá? E definindo regras de como esse comércio deveria ser. Esses organismos surgem no pós-Segunda Guerra, ok? E atuam até hoje. Então, eu trouxe aqui para vocês, como vocês têm na apostila, deixa eu olhar o tempo aqui. Nossa, já está quase, não vai dar tempo de eu terminar tudo. Falo demais, né? Olha só. Eu vou, pelo menos, falar desses organismos, aí eu deixo para falar a ONU depois, tá, gente? Porque eu tenho sobre a ONU, e eu não vou acelerar de forma desesperada, porque eu sei que vocês têm aula depois, tá? Então, vamos lá, vamos falar desses aqui, pelo menos. Qual o objetivo do Banco Mundial? O Banco Mundial, pessoal, e o FMI, ele tinha o objetivo de ajudar após a Segunda Guerra. Mas vamos pensar hoje.
O objetivo do Banco Mundial é financiar projetos de desenvolvimento de países mais pobres, certo? E é lógico dar esse auxílio financeiro. Mas cuidado com uma coisa, quando eu falo esse auxílio financeiro, esse auxílio é para financiar projetos de desenvolvimento. O Banco Mundial ele não tem o objetivo de emprestar dinheiro para quem está quebrado, endividado, tá? O que é projetos de desenvolvimento? Que são projetos que vai, de alguma maneira, melhorar a qualidade de vida da população. Por exemplo, projetos que eu vou investir em saúde, educação, em saneamento. Então, a gente tem grandes obras, inclusive no Brasil, que são financiadas pelo Banco Mundial. Esse dinheiro é emprestado para você investir nesses projetos, que teoricamente vai melhorar a qualidade da população, e o pagamento, ele é médio e longo prazo. Você vai ter anos para pagar, certo? Diferente do FMI. Quem empresta o dinheiro para um país que está com problemas em sua balança de pagamento, ou seja, quem vai emprestar quando um país está quebrado, um país está endividado, um país está com problemas financeiros, é o FMI, certo? Essa ajuda, né, ajudar governos a superar problemas de pagamento é o grande objetivo do FMI, tá? Como é que ele faz? Qual é a missão? Então, ele faz monitoramento do sistema monetário internacional. Eu não sei se vocês já viram, que geralmente você escuta muito isso, o FMI diz que tal lugar vai crescer tantos por cento, que tal região vai passar tal problema. Você pode ver que sempre tem alguma notícia dizendo que o FMI diz que, indica que. Então, ele vai monitorando isso. Detalhe, se um dia você pegou o dinheiro emprestado com o FMI, ele sempre vai estar te monitorando, como no caso do Brasil. Hoje, o Brasil não deve ao FMI. A última vez que o Brasil pegou dinheiro com o FMI foi no final do primeiro mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, certo? Depois da reeleição dele, ok, em 99, que ele entra no segundo mandato, onde o real entra em uma certa crise, a gente vai falar da crise do plano real, ok? E aí o Brasil pega dinheiro emprestado ao FMI no governo Fernando Henrique, e que foi pago, tá? No governo Lula. Por que tão curto? Porque o pagamento do FMI, diferente do Banco Mundial, não é médio e longo prazo, é curto prazo, certo? Então, como o Brasil já pegou o dinheiro com o FMI, a nossa economia é monitorada também pelo FMI. Ele empresta dinheiro aos países membros, quando necessário for, e ele tem todo um programa de capacitação, de te ajudar, né? Como que você faz para você ter um superávit primário, né? O que é o superávit primário? É quando você consegue pagar, pega tudo que você arrecada, você consegue pagar tudo que você deve e ainda sobra alguma coisa. Chama-se superávit primário. É quando você paga mais do que você tem, no caso, você paga e ainda sobra em cima de tudo a tua balança de pagamento, do que você arrecada, do que você paga, ok? Detalhe, por que o FMI, quando ele empresta dinheiro, causa um temor tão grande? Porque o FMI, ele determina metas. Porque como um país está tendo um problema da balança de pagamento, o que vai ser necessário? Você, país, vai ter que saber acabar com o seu endividamento. E para você cortar o seu endividamento, qual a primeira coisa a ser feita? Eu tenho que parar de gastar, certo? Para você parar de gastar, você vai ter que cortar uma série de coisas. Você vai cortar aumento de salário, você vai cortar emprego, você vai cortar benefícios. E ao mesmo tempo que você tem que cortar os seus gastos, você tem que aumentar a arrecadação. Então, o FMI propõe, geralmente, aumento de impostos, né? Então, quando você fala um organismo que propõe aumentar impostos e cortar benefícios, nós sabemos que quem vai pagar por tudo isso é a população. Então, geralmente, quando um país pega dinheiro com o FMI, gera todo aquele estardalhaço, aquela coisa toda, o sindicato se movimenta e tal, porque sabe que quem vai pagar essa conta é a população, tá? Então, entenderam a diferença? Banco Mundial seria emprestar dinheiro para projetos de desenvolvimento, certo? E o FMI é aquele que vai, eu falo que o FMI é como se fosse o grande agiota, né? Para que você não tenha saída, você não tem para onde correr, você cai na mão do FMI, tá? Só que ele determina como você vai pagar e ele determina como ele libera o dinheiro.
Ele libera, geralmente, o dinheiro em parcelas, isso é importante, em parcelas. Vamos supor, ele determina que você vai receber esse montante em 4 parcelas. Aí ele libera a primeira parcela, para você respirar. Aí fala, ó, a segunda parcela vai sair tal tempo. Até lá você tem que cumprir tal meta. Cumpriu, libera a segunda parcela. Tá cumprindo a meta? Libera a terceira, e assim por diante. Não cumpriu a meta, ele não libera a parcela. Porque ele não está assegurando, né, que você está cumprindo o que você prometeu ao pegar dinheiro com o FMI. Então, o FMI ele é tão temido justamente por causa disso, tá? E aí, só um detalhe para a gente terminar, porque eu não vou para frente, porque o tempo nosso esgotou. Um acordo feito dentro do contexto de nova ordem, ficou definido que o Banco Mundial, sempre quem é o diretor até então é um americano, certo? E sempre quem vai ser o diretor do FMI será um europeu, ok? No caso, a presidente do FMI é a francesa, Christine Lagarde. De vez em quando ela aparece, questão de pandemia, até que ela está muito sumida, por sinal, acho que é porque ela também é meia de idade. Mas assim, aí você vê, né? O diretor do Banco Mundial é um americano e o diretor do FMI é um europeu. Aí você vê como os acordos, né? Ocorrem, e aí esses organismos atendem todo um interesse de certos momentos, ok? Galera, então é o seguinte, nós vamos parar aqui, deixa eu diminuir aqui, ó, tá. No caso aqui, pessoal, nós vamos estar terminando aqui, porque infelizmente, né, o nosso tempo terminou, e aí eu vou voltar com vocês na próxima aula, aí eu vou falar de Organização Mundial do Comércio, vou falar de todas a questão de protecionismo, tá? E eu vou estar falando também da questão da ONU. Tá? Então, eu não vou acelerar, porque são assuntos bastante importantes que geralmente causam muito probleminha. Então, na próxima aula, eu vou finalizar isso, acredito que acho que eu vou gravar um vídeo para a gente finalizar essa parte para vocês, tá? Para a gente dar sequência ao conteúdo. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguém aí? Adora essa história, Maria Eduarda? Pois é, né? Pessoal, então a gente vai parar por aqui, porque eu sei que vocês têm aula, tá? E a gente se vê na próxima aula, tá? Um beijo para vocês, gente. E a gente se vê, né? Porque vocês têm mais aula aí por aí. Ok? Então eu vou continuar esse conteúdo na próxima aula. Beijo para vocês, gente. Tchau.